Abra sua Bíblia comigo na carta do apóstolo Paulo aos Efésios, capítulo 5. Efésios, capítulo 5, verso 29, apenas a parte B, a parte A do versículo. Apenas a parte A do versículo. Está escrito o seguinte: porque ninguém jamais odiou a própria carne, antes a alimenta e dela cuida. Efésios 5, 29. Porque ninguém jamais odiou a própria carne, antes a alimenta e dela cuida. Irmãos, nós estamos neste mês de setembro, não só no Brasil, mas no mundo inteiro, tratando o chamado Setembro Amarelo. É um momento em que a sociedade brasileira e mundial está atenta para a questão grave, soleníssimo da questão do suicídio. E a igreja não pode ficar de fora na orientação acerca deste importante assunto que tem afligido tantas famílias. Hoje eu quero tratar desse assunto com você. O que é chocante, e muitas vezes não nos apercebemos, é que há mais suicídios no mundo do que assassinatos. Mais pessoas se matam do que são mortas. Mais de 50% das pessoas no mundo já pensaram em suicídio, como uma saída honrosa para os seus dramas pessoais. O que é triste é que nós ainda não temos uma noção clara de quão grave é esse problema, porque para cada suicídio que é proclamado ou anunciado como tal, há mais 10 suicídios que não são mencionados como suicídio. Na hora de dar a razão do óbito, essa causa não é mencionada. E por isso nós não temos uma visão tão real desse problema que atinge o mundo. Suicídio está presente em todas as classes sociais, em todas as faixas etárias, em todos os segmentos religiosos. Eu acho que vocês têm acompanhado, e todos nós, até com certo constrangimento, a quantidade de pastores nos nossos dias que têm cometido suicídio. Então eu gostaria de tratar deste assunto. Até alguns anos, a faixa etária que mais se matava era a terceira idade. Hoje, jovens e adolescentes é a segunda causa de morte, só perde para acidentes. Então nós precisamos estar atentos a isso. Como esse assunto foi encarado na história, lá no passado, em Esparta, o suicídio era um ato justificável. Em Roma, o suicídio era considerado como um desenlace honroso. A filosofia estoica admitia que era lícito morrer a quem não interessava mais viver. Porém, em Atenas, não era assim que era entendido. O suicida tinha o seu braço direito cortado. Quando o apóstolo Paulo, nessa conjuntura, vai tratar da matéria, no texto lido ele diz: ninguém jamais odiou a sua própria carne, antes a alimenta e dela cuida. Também na primeira carta aos Coríntios, capítulo 3, 16 e 17, ele vai dizer que o nosso corpo é o santuário do Espírito, e Deus habita em nós, e quem destruiu o santuário do Espírito, Deus o destruirá. Ainda Paulo escreve em Romanos 14, 7 e 8, que ninguém vive para si, nem morre para si. Se vivemos, para o Senhor vivemos, se morremos, para o Senhor morremos. Ou seja, nós não podemos acionar a própria mão que tirará a nossa própria vida. No período dos pais da igreja, no período da patrística,
Agostinho de Hipona foi radicalmente contra a questão do suicídio, porque disse que o suicídio exclui a possibilidade do arrependimento. E Tomás de Aquino, mais tarde, vai fazer 3 declarações importantes. Ele diz que o suicídio é antinatural, porque a autopreservação é um dom que Deus nos deu. É natural nós nos autopreservarmos. É um instinto natural. O suicídio atenta contra isso. Segundo, é uma ofensa à família e à sociedade. Nenhum de nós é uma ilha. Por isso, uma pessoa que entra por esse corredor escuro, ele não pensa que, ao cometer esse ato, ele vai produzir uma dor muitas vezes insuperável na família. Ele vai abrir uma ferida muitas vezes incurável na família. Ele pensa que ele é um peso, mas ao retirar-se da vida desta forma, ele vai produzir um peso muito maior para a família, para os amigos e para a sociedade. E terceiro, Tomás de Aquino disse que o suicídio é injustificável, porque é uma usurpação de um direito exclusivo de Deus. É Deus quem dá a vida, e só Deus tem poder e tem autoridade para tirar a vida. Muito bem, irmãos, esse assunto tem sido estudado ao longo da história, e 2 escolas se destacam no exame desta matéria. Primeiro, a chamada escola psiquiátrica. São aqueles que entendem que todo suicida é uma pessoa que tem problemas de ordem mental, são doentes mentais, são pessoas que não estão no seu verdadeiro siso, que não estão no controle da sua própria mente, que estão completamente desorientados psiquicamente. É claro que as evidências provam que a maior causa de suicídio hoje é a depressão. Ninguém nega isso. Também ninguém nega que a depressão hoje é uma doença, segundo a Organização Mundial de Saúde. Mas é uma outra escola, chamada escola sociológica, e dentro dessa escola, o problema do suicídio é o desajuste social. E talvez nós não pudéssemos justificar que homens como Santos Dumont, homens como Getúlio Vargas, homens como o intelectual Pedro Nava, no Rio de Janeiro, tivessem problemas mentais. No entanto, ceifaram a sua vida. Então eu gostaria que nós olhássemos hoje quais são essas causas principais que levam a pessoa a ceifar a sua própria vida. Como disse, a principal causa é a depressão. E se existe um problema que tem crescido enormemente na sociedade presentana, é a depressão. E este assunto não é tão claramente entendido pela igreja evangélica, sobretudo a igreja brasileira, por 2 razões, penso eu. Primeiro, por causa da influência de um grande pregador neopentecostal, mundialmente conhecido, chamado de T.L. Osborne. T.L. Osborne é um dos maiores pregadores de grandes cruzadas no mundo. E este homem afirma em suas obras que depressão é demônio. E quando a pessoa está deprimida, ela está debaixo da ação de demônios opressores. Pode ser verdade isso? Pode ser. Quem lida com pessoas que vêm de ocultismo, que lidam com feitiçaria, que se envolvem com este submundo das trevas, é possível que pessoas passem por uma depressão ou enfrentem uma depressão em decorrência disso. Mas isso não é toda a verdade. O segundo problema que eu acho, a segunda abordagem que eu acho que é problemática no meio evangélico, e agora mais no contexto presbiteriano, porque eu acho que essa influência do T.L. Osborne não atinge a grei presbiteriana com força, mas vem de um teólogo reformado, calvinista, chamado J. Adams. Qualquer aluno do seminário estudou as obras de J. Adams. Manual do Conselheiro, Conselheiro Cristão. E J. Adams afirma nas suas obras que depressão é pecado. Depressão pode vir de pecado? Pode. É só você ler o Salmo 32, é só você ler o Salmo 38, é só você ler o Salmo 51,
e você vai ver Davi num quadro depressivo, em virtude de um pecado escondido, não confessado. Agora a pergunta é: uma pessoa crente, cheia do Espírito Santo, piedosa, pode enfrentar uma depressão? Esse é que é o grande ponto. Porque se eu digo para uma pessoa que está passando por uma depressão, é demônio, eu estou botando mais uma tonelada de culpa nas costas dela. Se uma pessoa está lidando com depressão, eu digo, você está em pecado, eu estou criando mais um problema para ela. Eu estava pregando num congresso em Belo Horizonte, certa feita, e tratando deste assunto, e fiz essa pergunta: é possível que um crente cheio do Espírito Santo enfrente depressão? E levanta-se uma moça no auditório e disse: isso é impossível, isso é um absurdo, afirmar que um crente cheio do Espírito Santo possa estar em depressão, ou estar lidando com a depressão, ou estar passando por uma depressão. E eu perguntei para ela: minha filha, por que então um crente cheio do Espírito Santo precisa usar óculos, tem uma miopia? Por que um crente cheio do Espírito Santo tem um problema cardíaco e precisa fazer uma ponte safena? Por que um crente cheio do Espírito Santo pode ter um problema de estômago, um problema hepático, ou de qualquer outra ordem? Por que daqui para cima é uma coisa, daqui para baixo é outra? Então, talvez nos ajude a entender duas obras, uma secular e outra evangélica. A secular é um livro de Andrew Solomon, O Demônio do Meio-Dia. Esta foi considerada uma das 100 obras mais importantes da nossa geração. Esse livro de Andrew Solomon diz que depressão é como uma planta que parasita, e você já viu tantas, é aquela planta que vai crescendo junto da outra e vai tomando conta, e vai sugando, e vai oprimindo, e vai sufocando. Diz que a depressão é como isso. Também ele diz que depressão é como você engolir o seu próprio funeral 2 vezes por dia. E diz que depressão é como você vestir uma roupa de madeira que oprime você. Nós não podemos subestimar este assunto. E ele vai dizer que depressão, por ser uma doença, se trata de 3 maneiras. Se trata com remédio, se trata com terapia, se trata com fé. É curioso, irmãos, como às vezes uma pessoa está enfrentando uma depressão, eu digo assim para ela: nós temos que orar mais, nós temos que ler mais a Bíblia. Ok, é um conselho sábio, você orienta uma pessoa a orar mais e ler mais a Bíblia. Mas será que é só isso? Eu pergunto a vocês: que conselheiro consciente e responsável receberia no seu gabinete ou no seu escritório, ou numa conversa informal de corredor de igreja, alguém dizer: eu estou com uma forte dor no peito, e eu digo assim para ele: você precisa orar mais, você precisa ler mais a Bíblia. Ok, todos nós precisamos orar mais e ler mais a Bíblia, mas o que mais você diria a essa pessoa? Procure imediatamente um cardiologista. A ciência, irmãos, não está contra a fé. É Deus quem deu ao homem a capacidade, a bênção de conhecer, de estudar, de fazer medicina, de buscar meios e formas e recursos para tratar da nossa saúde. Então, se uma pessoa está lidando com a depressão, o que eu digo para ele como uma pessoa responsável? Você precisa imediatamente procurar um psiquiatra. Você precisa buscar a maneira mais adequada de tratar desse problema com um remédio adequado, de ser acompanhado adequadamente. Então sim, entra a questão da fé, de você estudar a Bíblia, de você orar, de você estar na igreja, de você participar dos cultos, de você estar envolvido com a comunidade da fé, para ser encorajado, ser acompanhado, e ser assistido, e ser consolado. Então agora eu quero recomendar a obra do Dr. John Piper. Se você não leu essa obra, vale a pena ler, O Sorriso Escondido de Deus. E neste livro, Dr. John Piper vai dizer que é possível que gente de Deus, cheia do Espírito Santo, enfrente depressão, e ele cita 3 casos. Primeiro,
ele cita a história de David Brainerd. David Brainerd foi um dos mais importantes missionários do século XVIII. Morreu com 29 anos. E esse homem era um homem tão piedoso, que quando ele morreu, ele era noivo da filha de Jonathan Edwards. E Jonathan Edwards pega o seu diário, publica o seu diário, e no mesmo século perguntaram assim para John Wesley: John Wesley, qual é a obra mais importante depois da Bíblia para você ser um crente maduro? E ele respondeu: leia o diário de David Brainerd. Este homem enfrentava severas crises de depressão. Mas John Piper cita John Bunyan, aquele pregador batista, que ficou preso 14 anos em Bedford, exatamente por pregar a palavra de Deus em praça pública. E as pessoas diziam para ele: se você parar de pregar, nós libertamos você da prisão. E ele disse: se vocês me soltarem, amanhã eu estarei na praça pregando de novo. Foi este homem que escreveu O Peregrino, o livro mais lido na história depois da Bíblia. Ele tinha severas crises de depressão, um homem cheio do Espírito Santo de Deus. John Piper cita um outro personagem, William Cowper, que era um poeta e compositor inglês, evangélico, que tinha crises tão severas de depressão, que tentou suicídio algumas vezes, e foi preciso que alguém o acompanhasse nas suas crises de depressão. Um homem cheio da graça de Deus. Dele é a famosa frase: por trás de toda providência carrancuda, esconde-se uma face sorridente. O próprio grande príncipe dos pregadores do século XIX, Charles Haddon Spurgeon, as crises de depressão dele às vezes eram tão severas que ele tinha que se retirar do púlpito, se retirar do pastorado e se tratar por algum tempo dessas crises. Se você olha nas Escrituras, você vê um quadro semelhante na própria vida de Elias, que está dentro de uma caverna, pedindo para si a morte, olhando para a vida com os óculos escuros do pessimismo. Só eu fiquei. Olhando para frente, dizendo: acabou meu ministério. E então, Deus trata da depressão de Elias, primeiro com sonoterapia, segundo com um cardápio especial, terceiro mandando sair da caverna e abrir o bico e desabafar. Que faz aí Elias? Quarto, mostrando para ele que o melhor da vida dele estava pela frente. Quinto, que o ministério dele não tinha encerrado, que ele tinha mais coisas e importantes coisas ainda para fazer. Irmãos amados, hoje nós vemos muitas pessoas chegando a esse corredor estreito e escuro por causa de conflitos conjugais ou decepção amorosa. Eu já lidei com situações assim e tive a dor de não conseguir sucesso e ver pessoas a quem eu acompanhei de perto, orando, visitando, acabando ceifando a sua própria vida. E você não imagina a dor que isso produz? Há muitas pessoas que, em virtude de cobranças exageradas, como por exemplo, o país que tem mais incidência de suicídio, que é o Japão, muitos daqueles problemas são enfrentados porque a exigência aos jovens é muito grande, nos estudos, no desempenho, no sucesso profissional. Eu estive numa das capitais do Nordeste, onde se diz ter a maior incidência de suicídio, e uma pessoa de lá me disse o seguinte: a maior índice de suicídio está hoje na melhor escola dessa cidade, porque a concorrência, a competição é enorme, e essa concorrência e essa competição leva a esses jovens adolescentes a uma pressão tal, que se eles não conseguem alcançar esse alvo, eles tiram a sua vida. Outras pessoas entram por esse caminho por causa das drogas. Ele não sabe qual é o ponto da dose, e por isso a gente chama de overdose. A pessoa entra em colapso, ceifa a sua própria vida. Problema da culpa. Muita gente esmagada pela culpa não sabe lidar com isso e acaba se desesperando. Por que não dizer hoje radicalismo religioso? Acho que todos vocês têm visto e acompanhado quantas pessoas que amarram bombas no seu corpo,
além de ceifar sua própria vida, ainda tira a vida de tantos. Tem outras motivações, como chamar atenção para si mesmo, ou vingança. A pessoa quer punir a outra e destrói a si mesma para punir a outra. Outros para expiar um erro, outras fugas de uma situação intolerável, outras tentativas de manipular outra pessoa. Se você me abandonar, eu me mato. Se você me deixar, eu tiro a minha vida. Coisas desse nível. O que nós precisamos deixar claro, irmãos, é que o suicídio, ele é improcedente sob qualquer ótica. Primeiro, vamos pensar num argumento filosófico. É um ato de liberdade que destrói todos os outros atos futuros de liberdade. Como é que eu posso usar a minha própria liberdade para destruir a mim mesmo? Segundo, um argumento ético: ninguém pode agir em seu interesse destruindo a si mesmo. Terceiro, um argumento teológico: quando uma pessoa chega a esse ponto, ele está dizendo o seguinte: nem Deus resolve o meu problema, portanto é um ato de incredulidade. Segundo, é um ato de egoísmo exacerbado, porque nesse momento a pessoa é levada a pensar que ela é um peso, que ela é um fardo, que se ela sair de cena o mundo melhora, a família melhora, os amigos melhoram. E isso é uma leitura errada, isso é uma leitura desfocada da realidade dos fatos. Nós não somos uma ilha, nós não somos donos de nós mesmos, nós não temos poder para contrariar o projeto e o propósito de Deus. E mais, é uma quebra dos dois maiores mandamentos: amar a Deus e amar ao próximo. Mais do que isso, é um gesto enganador, porque quando a pessoa pensa que ela vai tirar a vida e acabar com o seu sofrimento, ela não entendeu que a morte não é o fim da linha. Ela pode estar entrando numa eternidade toda de escuridão e de dor, sem retorno e sem consolo. O que nós precisamos estar atentos, irmãos, no chamado Setembro Amarelo? É que existem mitos que precisam ser desfeitos. Primeiro mito: cão que late não morde. Quem fala que vai cometer suicídio não comete. Isso é mito. Sabem por quê? 80% das pessoas que tiraram a sua vida deram fortes sinais de que queriam ou iriam fazer isso. Na verdade, quando uma pessoa diz que ela quer se matar, ela não quer se matar. Ela está pedindo socorro. Ela está pedindo ajuda. Ela está dando um alerta. Ela está dizendo: olhem para mim, cuidem de mim, fiquem atentos a mim. E aí é muito importante afirmar isso, de que quando uma pessoa diz isso, ela é uma forte candidata a ser alvo da nossa máxima atenção e cuidado. Segundo, é mito pensar que só os mentalmente enfermos tiram a sua vida. Isso não é verdade. Pessoas debaixo de determinadas pressões, e cada um reage de maneira diferente, precisam ser tratadas com muito cuidado. Terceiro mito: não adianta ajudar uma pessoa com tendência suicida. Isso é mito, isso é mito. Porque muitas pessoas que um dia pensaram, ou até falaram, ou até tentaram ceifar sua vida, se forem adequadamente ajudadas, elas podem ser poupadas da morte e encontrarem o significado pleno da vida. Quarto, só uma pessoa sem temor de Deus tira a sua vida. Isso também não é verdade. E aqui eu quero tratar da questão da depressão,
Porque o que é a depressão? É um momento em que a pessoa chega no estágio tal, que mesmo ele sendo um crente, ele perde o seu siso, ele perde a sua capacidade de gerenciar sua própria vida, e nesse momento de vulnerabilidade, ele pode atentar contra a própria vida. Então, o que é que nós poderíamos fazer como igreja? Primeiro, irmãos, tratar preventivamente. Ficar atento a isso como família, busque ajuda. Talvez nós estamos aqui com um grupo significativo de pessoas, e se 50% das pessoas no mundo já pensaram em suicídio como uma forma de escapar dos seus dramas, eu não tenho dúvidas que aqui dentro desse local tem gente que já pensou nisso. O que fazer? E a resposta é: busque ajuda. Busque ajuda. Nenhum de nós é autossuficiente, nenhum de nós tem todos os recursos necessários para enfrentar as lutas. Nós precisamos de um ombro amigo, nós precisamos de alguém para quem abrir o coração, nós precisamos de alguém em quem confiamos, e é o seguinte: eu preciso de ajuda, fica perto de mim, me orienta, me ajuda, me socorra, me consola, ore por mim, esteja do meu lado. Segunda coisa, desabafe. Nós vamos acumulando, irmãos, muita fuligem na alma. Nós vamos ajuntando muitas coisas que vão nos sufocando, vão nos entupindo de angústia e de dor. Terceiro, corrija o foco da sua vida. Preste atenção nisso, irmãos. Viktor Frankl, que ficou preso num campo de concentração e que escreveu obras preciosíssimas como o livro Em Busca de Sentido, disse que poucas pessoas tiraram a sua vida nos campos de concentração. Sabem por quê? Eles estavam lutando para sobreviver. Mas muitas das pessoas que sobreviveram aos campos de concentração, depois que ficaram livres, tiraram a sua vida. As pessoas que mais se matam não são as pessoas que estão passando grandes dificuldades para ter pão sobre a sua mesa. As pessoas que mais tiram a sua vida são as pessoas que têm pão sobre a sua mesa, mas não encontram um significado na própria vida. Nós vivemos uma geração que tem muito acesso a bens de consumo, mas muitas vezes as coisas não preenchem o vazio do coração. Nós estamos vivendo a época dos truques perigosos, onde em redes de internet, adolescentes encorajam uns aos outros em rede a tirar a própria vida. E escolas de São Paulo e do mundo lidam certamente com essa pressão. E nós, pais, precisamos estar atentos aos nossos filhos, sejam eles crianças, sejam eles adolescentes, sejam eles jovens. A última coisa que eu preciso estar afirmando com clareza para você é o seguinte: nós precisamos entender que em Cristo há esperança. Há esperança para os desesperançados, aquele que caiu numa desgraça moral, há esperança para ele. Aquele que talvez hoje se sente prisioneiro de drogas, de vícios, de qualquer ordem, há esperança, há libertação, há cura, há retorno, há perdão, há recomeço. Mas mais do que isso, eu termino aqui. Se a igreja amanhã tiver que lidar com algum drama desta ordem, nós precisamos, como igreja, ser uma comunidade terapêutica para a família. Eu vi um quadro, irmãos, que cortou meu coração. Fui a um funeral de uma pessoa que tirou a sua vida, e lá estava a mãe chorando, coração quebrado, e chega um irmão da igreja, dá um abraço nela e disse assim: que pena, seu filho morreu e ainda foi para o inferno. Essa pessoa faria um bom trabalho se ficasse calada. Sabem por quê? Nenhum de nós é o juiz. Eu posso lhes garantir que o suicídio não é o pecado imperdoável.
Eu posso lhes dizer que um crente, se ele não for bem acompanhado num processo de depressão, ele pode chegar a esse ponto. E nós não somos daqueles que creem que todo suicida é discípulo de Judas Iscariotes. Nem a morte pode separar alguém do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Nem os loucos errarão o caminho. Não estamos com isso dizendo que então o suicídio é justificável. Não, não é. Mas nenhum de nós tem competência de se assentar na cadeira de juiz e determinar, foi para o inferno. Só Deus sabe isso. O Senhor conhece os que lhe pertencem. Nosso papel como igreja é assistir, é consolar, é estender o braço, é chorar com o que chora, é socorrer os aflitos. Que Deus nos ajude a sermos uma comunidade terapêutica e uma comunidade de esperança. No Evangelho, a solução para o homem, os seus dramas, para as suas dores, para as suas mais profundas angústias. Vamos ficar em pé e vamos orar. Senhor Deus, Tu sabes as lutas que cada pessoa que está aqui atravessa e as lutas que as pessoas que estão nos assistindo estão atravessando. Ó Deus, Tu és o Deus de toda graça. A Tua graça é maior que o nosso pecado. E não há poço tão escuro e tão fundo que a Tua graça não seja mais profunda ainda. Não há dor tão grande que o Espírito Santo não possa nos fortalecer para enfrentá-la e para superá-la. O que nós pedimos nesta manhã é que Tu assistas o Teu povo com a Tua graça, que Tu ajudes as famílias, é que Tu tenhas misericórdia de nós, porque somos frágeis. Tu conheces a nossa estrutura e sabe que somos pó, por isso dependemos de Ti. Nos ajude, Senhor, ajuda as famílias, e ajuda as famílias desta igreja a ajudarem outras famílias, para que esse mal que assola o Brasil e o mundo possa recuar com a esperança do Evangelho. Assim oramos em nome de Jesus. Amém.